Quem não me conhece, eu sou o Matheus. Depois de tudo que o Rafa falou, não sei se tem mais coisa para eu falar, mas eu tenho 24 anos, sou casado com a Duda, pai do Zezé, que está ali fazendo arte ali atrás, e da Amélia, que vai chegar em abril. Muito, muito feliz com isso. E eu estou aqui na igreja desde 2007, faz muito, muito tempo. Então, espero que vocês agora me conheçam. E vai ser muito bom estar ministrando para vocês. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer o pastor André, a pastora Isa. Viajaram, me confiaram que eu ia falar um negócio legal aqui. Então, vai ser muito legal. Sou muito grato, né, de poder estar servindo esse ministério. Obrigado aos pastores pela oportunidade e é isso aí. A gente está ministrando, então, já faz um tempo. Na verdade, foram 2 palavras sobre o tema Encontros com Jesus. Quem lembra? Sim? Então vamos lá. O pastor André ele começou ministrando sobre Jesus e Nicodemos. O encontro de Jesus com Nicodemos, ele falou sobre como esses encontros com Jesus, eles precisam gerar em nós uma transformação real e completa na nossa vida. Não tem como a gente ter um encontro com Jesus e não ser transformado. A gente não pode deixar isso acontecer. Jesus ele não quer deixar isso acontecer. A gente precisa, né, ter encontros como esse. E depois, a gente teve a ministração da pastora Ana Ruth, que veio aqui quando a gente teve o nosso culto na sexta. Quem estava? Teve pouca gente. Beleza. Então, vocês vão lembrar de que a pastora Ana Ruth ela falou sobre as maneiras como os encontros com Jesus nos transformam. E ela enfatizou bastante esse chamado ao descanso que Jesus tem para a gente. Certo? Recomendo que vocês vão lá no canal do YouTube, ouçam as palavras, são muito, 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 muito boas e vão abençoar a sua vida. Mas hoje, então, vamos lá. Domingão, estava de boa em casa, o pastor manda mensagem, fala assim, preciso que você ministre. Precisa você ministrar sobre encontros com Jesus. Você topa? Eu falei, bora, vamos lá. E na hora eu já comecei a falar com a Duda e comecei a pensar, caraca, o que eu vou falar? Qual que é o encontro com Jesus, o milagre mais massa que o pastor não falou ainda, recentemente? Qual que é o encontro com Jesus que vai mais impactar, que eu vou falar uma frase e todo mundo vai, caraca, que maneiro isso! E eu comecei a pensar e eu realmente podia falar sobre muitos, muitos, muitos encontros com Jesus que são marcantes, que são transformadores. Né? A gente tem alguns encontros aqui que eu posso citar, como quando Jesus ele vai para Gadara, encontra um cara que estava endemoniado há muito tempo, e ele liberta esse endemoniado de uma legião de demônios. Tipo, liberado de mais de não sei quantos mil demônios que estavam na vida desse cara, atormentando ele. Tem encontros como um que o pastor André já ministrou, acho que esse ano, sobre o encontro com a samaritana, no poço. Um encontro que transformou a vida dela, que curou, que levou ela de uma pessoa que estava ali isolada, que se escondia, para uma pessoa que proclamava as verdades de quem Cristo era. Eu poderia também falar sobre o encontro de Jesus com a mulher do fluxo de sangue, né, que curou uma doença de 12 anos, que transformou, que trouxe dignidade a essa mulher. E dentre tantos outros que eu poderia falar, que Jesus, ele é maravilhoso. Ele intencionalmente ele vai e ele escolhe se encontrar com as pessoas, ele se deixa ser encontrado, ele muda a rota para que encontros com ele possam acontecer e que encontros com ele transformem a vida de tantas pessoas na Bíblia e na nossa vida aqui. Mas quando eu fui orar, né, eu falei assim, tá, beleza, pensei muito, tem muitos exemplos que eu posso falar, muito massa, e, nossa, vai ser demais. E eu comecei a orar e Deus foi falando comigo sobre um tipo de encontro que a gente tem negligenciado, e, na verdade, um tipo de encontro que eu tenho negligenciado muitas vezes na minha vida. Ele já começou a falar, olha, você está querendo falar muita coisa extraordinária, mas é isso aqui que eu preciso que você fale. Na verdade, é isso aqui que eu preciso que você entenda, que você mude, para que daí você possa ministrar e também
abençoar as outras pessoas com aquilo que eu quero te ensinar. E eu quero falar hoje sobre os encontros ordinários com Jesus. Encontros diários e ordinários com Jesus. A palavra ordinária, você já fica meio tipo, como assim, né? Alguma coisa com Jesus pode ser ordinária, pode ser comum, né? Mas a gente vai ver isso hoje. Então eu quero começar lendo com vocês uma passagem que está lá em Lucas 9, de 28 a 36. Vou dar uma contextualizada e daí a gente vai começando a conversar sobre os nossos pontos, beleza? Vamos lá. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram brancas e resplandecentes. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Aconteceu que, ao se afastarem de Jesus, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, que bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma nuvem que os envolveu. Ficaram com medo ao entrar na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Ouçam-no. Tendo soado a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si, e naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Legal? 8 versículos, é grande, mas deu para entender, certo? Vamos lá, vamos dar uma recapitulada nesses versículos. Então vamos lá. A gente começa nessa história, Jesus chamando os seus discípulos mais próximos. Dentre os 12, ele tinha 3 discípulos que eram muito próximos dele. Pedro, Tiago e João. Ele chama esses discípulos para orar. E pensa comigo, eles estavam caminhando com Jesus já há uns 2, quase 3 anos. Devia de ser muito comum que Jesus falasse assim, vamos orar comigo? Eu imagino que devia ser muito comum que Jesus chamasse os discípulos para orar, né? E no meio dessa oração, algo extraordinário acontece, né? Eles têm um vislumbre da glória vindoura de Jesus, né? O rosto dele resplandecente, as roupas brilhando, e daí Moisés e Elias aparecem, e, que loucura. Eu fico imaginando que quando você está ali com Jesus e o que eles viviam, tantas coisas que eles deviam conversar, sabe? Tipo assim, nossa, beleza, o que Jesus vai fazer hoje? Qual que vai ser a coisa louca que a gente vai ver Jesus fazendo? Qual milagre? Qual pessoa vai ser curada? A gente vai alimentar quantas pessoas hoje, a partir de 5 pães? Né? Eu fico pensando que eles deviam conversar sobre isso. Né? Mas eu parei a pensar, cara, será que em algum momento, nessas conversas, nesses momentos que eles estavam pensando, o que Jesus vai fazer? Eles imaginaram que eles iam estar orando e de repente Jesus ia começar a brilhar em glória e majestade e ia aparecer Moisés e Elias para bater um papo com eles, para bater um papo com Jesus ali. Vamos conversar aqui. Eu acho que não. Eu realmente acho que nem nas ideias mais mirabolantes que eles podiam ter tido, eles podiam imaginar algo assim. E por que eu falo que eu acho que eles ficavam imaginando? Porque eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece. Eu venho para um culto, ou tem uma conferência, ou sei lá, alguma coisa que vai acontecer na igreja, e eu já fico pensando, nossa, cara, será que alguém vai ser curado lá hoje? Será que eu vou conseguir ver isso? Ou, nossa, Deus podia dar uma palavra profética para mim, alguém subir lá e falar, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E eu fico imaginando, nossa, seria muito massa se Jesus fizesse isso. E eu não sei, com vocês não deve acontecer. Comigo acontece com muita frequência. É um evento raro que acontece com muita frequência. Mas isso mostra que parece que o que importa de verdade é a experiência extraordinária. O que importa de verdade é se acontecer alguma coisa mirabolante, alguma coisa sobrenatural. Mas, na verdade, tanto nessa história que a gente está lendo, quanto na nossa vida, a gente precisa entender que o mais importante é Jesus.
né? Nessa história, tudo estava apontando para Jesus. Só os discípulos não perceberam. Você percebe que Moisés e Elias, eles surgiram lá para falar com Jesus e eles estavam falando sobre a morte, eles estavam falando sobre a cruz, sobre a promessa que ia se cumprir. Porque a verdade é que Moisés e Elias, eles viviam, eles eram crentes também, mas eles viviam na promessa de que Jesus viria para resgatá-los. E hoje a gente vive porque Jesus, ele já veio para nos resgatar. Só muda que eles pensavam no futuro, a gente olha para o passado. Mas tudo ali estava apontando para Jesus. Mas Pedro ali, ele não entendeu. Para Pedro, o importante era aquela experiência, o sobrenatural. E a gente precisa começar a entender isso. E eu vou passar alguns pontos dentro dessa passagem de Lucas 9, mas antes, a gente precisa estabelecer uma coisa aqui, e daí a gente vai seguindo até os nossos pontos. Quando, na nossa vida, vamos lembrar de Jesus e Nicodemos, ou de Jesus e a Samaritana, na nossa vida, existe um momento em que a gente tem um encontro com Jesus, esse primeiro grande encontro com Jesus, em que ele nos transforma, ele nos resgata e ele nos traz para ser discípulos e amigos dele. Certo? Acredito que vocês vão se identificar, ou não, né? Mas a gente vai conversar sobre isso depois, de que na sua vida existiu um momento em que você teve um encontro com Jesus que te transformou. Teve um encontro com Jesus que mudou a sua perspectiva, que mudou o seu jeito de agir e que você decidiu, então, seguir a Cristo. É nesse momento que a gente é chamado para viver uma vida próxima dele. Antes desse momento, a gente vivia afastado e agora nós somos chamados para viver uma vida de discipulado com ele. E isso realmente muda a nossa perspectiva, muda a nossa realidade. E a gente pode dar exemplos muito práticos e muito curtos aqui de exemplos de encontros simples, não de encontros extraordinários com grandes curas e milagres, mas de encontros simples em que Jesus ele vai, ele chama alguém e essa vida é transformada completamente. A gente tem em Mateus 4, quando ele está passando ali pela praia e ele vê Pedro, André e depois Tiago e João pescando, limpando as redes depois de um dia de trabalho, e ele fala, me segue. Pronto, a vida dele estava transformada. Pronto, não tinha mais volta, eles não eram mais pescadores, no sentido literal da palavra, eles iam ser pescadores de homens, a vida deles já não era mais a mesma. E quando a gente olha para Mateus 9:9, quando ele chama Mateus, Mateus ele era um coletor de impostos, certo? Então, por mais que tinha todo esse contexto, alguém aqui já assistiu The Chosen? Sim? Bastante gente, beleza. Tem esse contexto de que ele era visto como traidor pelo povo judeu, certo? Mas todo mundo viu ali na série, a gente tem, né, que os coletores de impostos eles tinham dinheiro. Então, quando Jesus ele está passando ali, Mateus está trabalhando ali, fazendo as contas dele e tal, fala assim, me segue aí. Ele não está falando só, tipo, tira uma folga hoje e vem aqui. Ele está falando, cara, abandona o seu conforto, abandona a vida que você tem e me segue. Porque agora vai ser tudo diferente. E quando tanto Pedro, André, Tiago, João, quanto Mateus e os outros discípulos, eles decidem, né, seguir a Cristo, a vida deles não é mais a mesma. E eu acredito que vocês já tiveram isso na vida de vocês. Eu cresci na igreja, né, meus pais, desde que eu me lembro por gente, a gente está indo na igreja, meus pais sempre me traziam e eles sempre buscavam, eles sempre falavam, não, porque a gente precisa de uma igreja que tenha um ministério infantil bom, porque os nossos filhos vão crescer e eles vão adorar o Senhor, eles vão servir o Senhor. Isso foi muito bom para mim. Eu cresci e eu lembro da minha mãe orando porque a gente não tinha dinheiro para comprar leite, tipo, para eu e para minha irmã. E daí no outro dia chegava uma pessoa da igreja em casa e falava assim, olha, Deus falou comigo e tipo assim, tá aqui o dinheiro para você comprar leite, é isso que você precisava? E tipo, muitos milagres aconteceram na minha vida. Mas o que realmente mudou a chave, o que realmente transformou o meu jeito de pensar, meu jeito de agir, não foi isso. Claro, isso eu trago na memória, trago no coração, mas eu lembro claramente de um acampamento que eu vim na igreja e que lá nesse acampamento teve uma palavra massa demais e que no apelo eu falei, cara, eu quero seguir a Jesus.
Eu não quero mais só ver os meus pais. Eu quero seguir a Jesus. E eu sei que você bem provavelmente vai lembrar desse momento que você se converteu e que você decidiu, que você aceitou o chamado de Jesus quando ele te fala, me segue, seja meu discípulo. Né? Então, a gente precisa entender esse primeiro ponto. Que Jesus ele nos chama, nesse primeiro encontro com ele, para ser próximo dele, para ser discípulos e amigos. E aqui está esse ponto que eu falei que a gente ia comentar, de que talvez você está aqui e você começa a trazer na sua memória e fala, caraca, eu não tive esse momento ainda. Eu ainda não me entreguei para Jesus, eu ainda não decidi ser um discípulo dele, eu ainda não aceitei esse chamado para ser um grande amigo de Jesus. Eu quero te dizer que hoje você tem essa oportunidade. Né? Hoje você tem essa chance. Jesus está te chamando, ele continua te chamando. E se você quiser fazer isso, se você decidir por isso, eu quero te incentivar, né? a aceitar esse chamado para ser um discípulo, para ser um amigo de Jesus. Beleza, vocês sabem, vocês ouviram, eu falei muitas vezes a palavra discípulo. Falei bastante, não falei? Tem algumas vezes que a gente fala tantas vezes a palavra que ela começa a perder o sentido, né? Mas antes disso acontecer, eu quero explicar para vocês o que é ser um discípulo, né? O que é esse chamado de Jesus, né? E o discipulado, quando a gente olha, tanto na história quanto hoje na igreja, nós temos a questão do discipulado. O discipulado ele é baseado num relacionamento pessoal com Jesus, né? O discípulo ele não é, como eu posso colocar, discipulado não é você estudar para o vestibular num cursinho. Porque quando você vai estudar, quem aqui está perto do vestibular? Vamos lá, vou levantando a mão para saber se eu estou falando alguma coisa que condiz com o contexto. Beleza. Tá? Vocês estão estudando muito, certo? Terceirão, cursinho, meu Deus, é uma loucura. Mas discipulado é mais do que isso. Discipulado não é você sentar na sala de aula e Jesus vai te falar, olha, você tem que fazer isso, 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 depois aquilo, daí você divide por 2, multiplica por tanto, pronto. Tá aí a sua fórmula de como me seguir. Não é assim. Discipulado, ele é proximidade. Discipulado é você realmente se tornar próximo de Jesus. Você participar ativamente da vida com Jesus. Né? É você encontrar ele todos os dias e nos lugares mais variados possíveis. Não é sobre sentar, ouvir e anotar somente. Né? Tem muitos momentos disso, mas é na vida diária, é numa vida comum. Porque o discipulado, e Jesus fala isso lá em João 15,15, não é sobre você ser um simples servo que ouve e faz meio que sem entender o porquê. Ele diz, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Então, Jesus ele nos chama para ser seus discípulos. Discípulo é proximidade. Discípulo é você se tornar amigo de Jesus. Jesus ele tem o interesse de se tornar o seu grande amigo. E o interesse, muitas vezes, é maior dele do que de nós. Na verdade, todas as vezes. É maior da parte dele do que da nossa parte. Mas a verdade é que a gente tem tratado Jesus não como nosso amigo. Quando eu comecei a orar e a pensar sobre essa palavra, Deus me mostrou como eu não tenho tratado Jesus tantas vezes na minha vida como um amigo. Porque a verdade é que amigos eles não tratam uns aos outros com frieza. Amigos, eles amam, eles respeitam, eles querem estar perto. Na verdade, você tem um grande amigo, você quer estar perto dele. Você quer estar perto dele, você quer fazer as coisas e compartilhar a vida com ele. Você quer, sei lá, você conseguiu alguma coisa, nem que seja no teu jogo, entendeu? Na tua vida, tipo assim, mais normal. Você quer compartilhar, você quer falar, poxa, ganhei isso aqui, entendeu? Fiz isso aqui, sei lá, acertei, não queimei o miojo dessa vez. Você vai contar para o seu amigo, entendeu? E a gente não tem tratado Jesus dessa forma. Eu não tenho tratado Jesus tantas vezes dessa forma. Porque amigos, eles compartilham a vida ordinária. Amigos, eles se encontram em dias comuns, eles comem uma comida comum e eles conversam sobre coisas comuns.
Uma amizade é compartilhar a vida comum, compartilhar a vida ordinária. E, como eu falei, é até um pouco difícil, porque quando a gente fala ordinário, quando a gente fala comum, não sei vocês, mas aos meus olhos é uma coisa que parece meio ruim, né? Alguém aqui tem esse sentimento, tipo assim, pô, você é um cara comum, você não vai gostar de ouvir isso, né? E não é só aos olhos da sociedade, assim, tipo, nossa, porque a sociedade fora da igreja pensa que o comum é algo ruim, o ordinário é algo ruim. A gente faz isso, eu faço isso. Esses dias eu estava numa reunião da empresa e eu trabalho home office, então ninguém que eu trabalho tipo, é de Londrina, então a gente não se conhece. Mas daí entrou uma mulher nova e ela é pastora também, de uma igreja, e daí ela começou a falar uns negócios que eu falei, te conheço de algum lugar. E ela falou, acho que eu te conheço também. Eu falei, você conhece o Drops? Você conhece a Nova Aliança? Você já veio para o Rio de Janeiro? Você já fez isso? E a gente entendeu que a gente não se conhecia, mas parecia que a gente se conhecia. A mulher do RH, ela chegou e falou, mas sabe o que é? Sabe por que você acha que você conhece o Mateus? É porque ele é um cara ordinário. Ela, literalmente, na reunião da empresa, ela falou assim, Mateus é um cara comum. Você olha para ele, você olha para outro, o cara é igual. Entendeu? Ele é comum, ele é ordinário. Todo mundo tipo, deu risada e eu fiquei tipo, tá bom, obrigado. Não, tudo bem, né? Eu não ia falar nada, a mulher da RH, ela fala o que ela quiser, né? Ela é basicamente a chefe de tudo ali. Mas eu fiquei um pouco chateado, tipo assim, eu fiquei tipo, um pouco ofendido. Pô, me chamou de comum, assim, na frente de todo mundo. Pô, eu gostaria de ser reconhecido como algo mais do que isso. Né? E beleza, tudo bem, aconteceu, sem ressentimentos, mas o problema da gente pensar que o comum é algo ruim é que a gente acaba trazendo isso para a nossa vida com Cristo. E daí se torna um problema que vai gerando uma bola de neve. E é sobre isso, né, que daí eu trago nosso primeiro ponto. E eu quero voltar para a passagem em Lucas 9. Na verdade, vamos fazer uma pausa. Tá dando para entender? Eu estou falando muito rápido? Não? Tá dando bom? Então, fechou. Porque eu sei que eu falo muito, dou muita volta e falo muito rápido. Então, eu já ensaiei umas 2 vezes, já ministrei para a Duda antes, e daí ela vai falando, mas se tiver muito rápido, vocês levantam a mão aí e falam, segura. Fechou? Vamos lá. Então, eu quero trazer o nosso primeiro ponto, e eu quero ler de novo uma parte da passagem de Lucas 9 que a gente está lendo. Aqui. O nosso primeiro ponto é valorize os encontros ordinários com Jesus. Certo? E eu quero ler aqui do Lucas 9, 28, só até o 32. Vamos lá? Vou sempre lendo para a gente sempre lembrando, ok? Aproximadamente 8 dias após dizer essas coisas, Jesus tomou Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram brancas e resplandecentes. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam lá com ele. E daí, eu leio essa passagem, eu já li algumas vezes essa passagem e vocês sabem que o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles geralmente falam coisas que aconteceram, tipo assim, na visão dos 3. Sabe? As mesmas coisas na visão dos 3. Então, você está lendo lá o Novo Testamento, você vai ler em Mateus, você vai ler em Marcos, você vai ler em Lucas de novo. Então, sempre que eu lia, eu começava a pensar, como é que Pedro consegue ser chamado para orar com Jesus e dormir, velho? Tipo assim, é o próprio Jesus te chamando para orar com ele no monte. Entendeu? Se eu sou chamado para orar no monte com o pastor André, com o pastor Trajano, com o pastor Davi, eu vou tomar uns 2 litros de café para ficar acordado. Entendeu? Como que Pedro conseguiu dormir? A vida dele era tão difícil assim, eu começava a pensar tanta coisa sobre isso. Mas, daí quando você começa a olhar, como é que eu consigo dormir quando eu vou fazer meu devocional? Como é que eu consigo, tipo assim, eu estou lá no celular, estou de boa, estou, sei lá, assistindo uma série, estou tranquilo. Eu pego a Bíblia, mas bate um sono. Então, o que eu estou querendo falar de Pedro, se
né? Eu faço a mesma coisa. E a verdade é que a gente faz isso tantas e tantas vezes, né? Então, não fiz devocional. Nossa, tem que ler a Bíblia, senão vou ficar para trás no plano de leitura. Mas, estou tão cansado. Nossa, esqueci que tinha célula hoje. Nossa, acho que eu não vou não, preguiça. É tantas coisas que passam assim pela minha cabeça e eu acredito que alguém deve estar se identificando aqui. E isso é perigoso, né? Isso é perigoso porque isso mostra que a gente não está dando valor para os encontros ordinários com Jesus. E é como se os encontros ordinários com Jesus, eles não fossem mais suficientes. Eles fossem chatos. Nossa, me encontrar na vida comum com Jesus se torna um peso, se torna algo chato. É como se tivesse perdido a graça. E isso não pode acontecer, né? A gente precisa lembrar que, na verdade, não são os encontros extraordinários de grandes milagres e do louvor do Drops aqui tocando e todo mundo se ajoelhando que vai transformar de verdade a nossa vida. Lá em 2 Coríntios 3,17, Paulo ele fala como nós somos transformados de glória em glória à imagem e semelhança de Cristo. Só que de glória em glória envolve constância, envolve a vida comum. São os encontros comuns que nós somos transformados de glória em glória à imagem e semelhança de Cristo. E eu posso trazer aqui para vocês alguns exemplos práticos para vocês perceberem isso. Vamos lá. Todo mundo lembra da multiplicação de pães e peixes, certo? Com certeza, todo mundo que viveu lembrou. Os discípulos lembraram. E quando a gente lê, a gente fica, caraca, Jesus é top. A gente nunca esquece. Quando a gente vê a primeira vez lá no Inakids, a gente nunca esquece que Jesus multiplicou pães e peixes. Mas foi numa conversa depois da multiplicação, ele e os discípulos, de boinha, sentado ali, que a maior revelação aconteceu. Eu quero ler para vocês. Mateus 16, 13 a 18. Eu não coloquei ali, mas eu vou ler aqui. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que sou? Ele perguntou. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não poderão vencê-las. Então a gente vê, beleza, não estou tirando o valor da multiplicação de peixes. Não estou tirando o valor das coisas extraordinárias. Nós vamos viver coisas extraordinárias. Mas a gente precisa entender, eu preciso entender, que a transformação, que a revelação de quem Cristo é, e a palavra de Cristo sobre a minha vida, assim como aconteceu com Pedro aqui, ela vem nas conversas comuns, nas conversas diárias. Quantas vezes Jesus deve ter parado, sentado, perguntado para eles, o que vocês pensam disso aqui? Muitas, muitas vezes. Mas foi em uma vez mais que uma revelação tão grande aconteceu. E a gente pode lembrar, e daí peço para que quem assistiu The Chosen lembre também, de que Jesus ele transformou água em vinho. Certo? O primeiro milagre público, massa demais. Mas a gente tem que dar o valor também, que deve ser muito legal. Você está naquela roda, que virou até figurinha de WhatsApp, de Jesus dançando com os amigos dele. Isso é a vida comum. Isso é ser amigo de Jesus. É você compartilhar uma coisa simples. Eles não estavam ali por conta do milagre. Eles estavam ali porque eles foram convidados para um casamento. Amigos convidados para um casamento. A gente tem que dar valor a isso. Não foi diante de uma multidão, diante de milhares de pessoas, que Jesus ele deu o maior exemplo de humildade, de ser servo. Foi ao redor da mesa, num jantar com os discípulos. E eu quero ler para vocês João 13, 3, 5. Eu também não coloquei. A gente está falando sobre a ceia.
Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava na cintura. O próprio Jesus, ele escolheu ensinar no momento comum. Cara, eles estavam comendo. Entendeu? Eles tinham acabado de chegar de um dia que eles estavam preparando uma ceia. A última ceia é um evento muito importante, mas era um evento comum. Era sentar para comer com seus amigos, com seus discípulos, com aquele que ele tinha compartilhado 3 anos de vida. Entendeu? 3 anos ali de ministério, de amizade, e foi no momento comum, não foi diante de milhares de pessoas que ele quis revelar isso. A gente precisa dar valor aos encontros ordinários com Jesus. Eu preciso entender, e Deus me falou que eu preciso entender que é no meu quarto, é quando eu estou ali lendo crônicas de novo, lendo, sabe, os livros difíceis, que parece que não tem nada, entendeu? É ali quando eu pego meu violão. Eu tenho um violãozinho de nylon que eu ganhei quando eu tinha 7 anos. O violão tá velho. Eu tenho 24 hoje, tá velho. E, é o violão que eu gosto de tocar. Eu já ganhei outros, já vendi, aquele eu fico comigo. E é quando eu pego aquele violãozinho velho, capenga, que está com um som meio acabado, que Jesus pode falar. Não é só quando eu estou aqui no louvor, quando o Tiago está cantando, quando a Ana está cantando, quando o Drops está cantando. Não é nisso. É quando a gente está na célula e algum amigo, algum membro da célula, o seu líder compartilha alguma coisa sobre a sua semana, que Jesus pode falar com você. É nesses momentos que Jesus ele quer transformar a nossa vida. E a gente não pode cair no erro de fazer como Pedro e de dormir. Dormir no ponto. Não literalmente dormir, né? Não sei quantos de vocês conseguem dormir numa célula, mas tem pouca gente. Aqui dá para dormir. Aqui já vi umas cabeça baixa, dá para dormir. Mas na célula é difícil. Então, a gente precisa entender que a gente não pode dormir no ponto, perder essas oportunidades de que Jesus ele quer nos transformar nessas oportunidades comuns. Certo? Até aí tudo bem? Tranquilo? A gente vai, então, para o segundo ponto. E eu quero ler do 32 até o 36. Vamos lá. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Aconteceu que, ao se afastarem de Jesus, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, que bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Ele falou 2 vezes que Pedro não sabia de forma nenhuma o que ele estava dizendo. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma nuvem que os envolveu. Ficaram com medo ao entrar na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Esse é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. E tendo soado a voz, Jesus ficou só. Então vamos lá, vamos refazer a história aqui. Pedro estava lá capotado. Nossa, mais uma vez, orar com Jesus está tarde, Jesus. Você gosta de orar de noite. A gente já andou não sei quantos km aqui. Mas beleza, vamos lá orar. Mas daí algo extraordinário acontece. Ele acorda assustado e a gente já falou o que deve estar passando na mente dele, né? Caraca, Moisés, Elias, a glória de Jesus aqui. Nossa, ele acordou de verdade agora. Algo extraordinário está acontecendo, vou acordar. Mas acontece que daí Pedro, ele, sem saber o que falar, a gente deve ficar quieto, né? A Bíblia fala que a gente, o tolo que fica quieto parece que sabe. Mas Pedro falou: vou falar um negócio aqui, vou propor um negócio que Jesus vai gostar. Jesus, vamos fazer 3 tendas? Vamos fazer uma para você, uma para Moisés, uma para Elias, e vamos morar aqui? Vamos morar no extraordinário? Vamos fazer a... Eu estava vendo um vídeo do Douglas Gonçalves que ele fala que Pedro, ele falou assim: vamos fazer a topo do Monte Church. Vamos ficar aqui que vai ser massa. Extraordinário, uau, glória e brilho, e todo mundo vai subir, vamos ficar todo mundo aqui. E quando Pedro faz isso, acontece uma coisa que, na verdade, ele está igualando Moisés e Elias a Jesus. E por isso que Lucas enfatiza que ele não sabia o que estava falando. E é por isso que Deus nem deixou ele terminar a frase. Falou assim: calma aí, Pedro, deixa eu mostrar aqui. Jesus é o que mais importa. Então, nas nossas experiências sobrenaturais que vão acontecer,
Jesus é o que mais importa. A gente não pode igualar a experiência ao próprio Cristo. Como eu falei, o próprio assunto de que Moisés e Elias estavam conversando com Jesus era a promessa da cruz, era a promessa da salvação. Então a gente não pode entender, a gente não pode perder isso, a gente não pode colocar as nossas experiências sobrenaturais, experiências com Deus, no mesmo patamar do próprio Deus, do próprio Jesus se revelando a nós. E o que acontece ali com Pedro também acontece com a gente. Né? A gente acaba por deixar Jesus de lado. A nossa experiência é mais importante do que aquele sobre quem a gente está falando, aquele sobre quem a gente está cantando no nosso louvor. E acontecem alguns erros, a gente comete alguns erros quando a gente iguala as experiências ou até coloca as experiências acima de Jesus. Primeiro, a gente começa a julgar. A nossa adoração, então, ela está condicionada a quem está cantando, quem está pregando. Né? Então, se o louvor é o Paulinho cantando, com o tia Alex lá tocando no teclado, aqueles pads e aquela vozinha de anjo que ele coloca no efeito, nossa, daí eu choro, daí eu me derramo. Mas se é o louvor da célula, que o meu líder preparou uma semana inteira lá aprendendo os acordes, que ele nem sabe tocar direito, quer saber? Não foi tão bom o louvor hoje, não. Entendeu? Nossa, alguém falou um negócio para mim na célula, meu líder falou que eu precisava mudar tal coisa na minha vida. Mas, não foi o Douglas Gonçalves que falou isso para mim, então não é tão importante. O que meu líder sabe? O que meu amigo sabe? Ele é como eu. Então a gente acaba começando a julgar. Só importa se for algo extraordinário. Só importa se for alguém super importante, se for a experiência mais sobrenatural. E isso é um erro, né? Porque acontece que daí parece para a gente que Jesus não está tão presente no nosso quarto, no nosso devocional, quanto ele está na conferência, no Spark. Entendeu? Mas, na verdade, Jesus ele fala para você ir para o seu quarto em secreto. E aquele que te vê em secreto vai te recompensar. Então, é nesse momento, na vida comum, que a gente precisa entender, precisa ser transformado. O que acontece é que a gente começa, então, a adorar a experiência de louvar a Deus. E não adorar a Deus a quem a gente está cantando. Né? Porque se tiver uma atmosfera, luz baixinha, essa luz amarela aqui, fica muito massa. Eu gosto muito do louvor. Mas se a gente não está adorando da mesma forma, se entregando da mesma forma, e percebendo Jesus da mesma forma, no nosso quarto, a gente está adorando a experiência e não ao próprio Cristo. Isso é algo que a gente precisa constantemente ficar relembrando na nossa vida. Eu preciso constantemente, saio de um domingo em que foi muito massa, meu. Nossa, as palavras do domingo estão sendo muito legal. Eu tô gostando demais. Pastor Paulinho ministrando, nossa, muito massa. Mas daí eu chego na segunda-feira, depois de um dia de trabalho, eu preciso fazer meu devocional e eu preciso ter o mesmo nível de atenção, eu preciso ter o mesmo nível de entrega. E quantas vezes eu, na minha vida, eu começo a fazer devocional, dá um sono, eu olho para Duda e falo assim, nossa, que sono, eu acho que eu vou... eu leio um capítulo só, daí eu compenso amanhã, que daí está tudo certo. A gente não pode fazer isso. Eu não posso mais fazer isso. Deus tem me falado, eu não posso mais fazer isso. A segunda coisa, o segundo erro, é que a gente começa, então, a se apoiar nas experiências. E elas não sustentam a nossa vida. Experiências extraordinárias não sustentam a nossa vida. Elas são extremamente importantes, sim. Isso é muito legal, ter experiências extraordinárias que você vai poder relembrar, igual eu contei da minha mãe orando, de repente vinha a provisão. Eu lembro disso e é muito massa. Mas essas experiências extraordinárias, elas não sustentam a nossa vida. E se a gente vive tentando de experiência em experiência, a gente acaba esfriando, se desviando, desistindo. Vai ficando difícil, a vida vai ficando difícil, porque a gente não está tendo transformação de glória em glória, como Paulo fala que a gente pode ter, né, que Cristo vem nos transformando. E eu lembro de uma conferência, que hoje é Spark, né, mas quando era Geração Livre ainda, eu tinha uns 14, 15 anos, veio um preletor que eu já não sei mais quem é, não vou ousar dizer quem é,
Não vou nem falar quem que eu acho que é, porque vai que não é o cara. Mas alguém ministrou e falou, olha, tem um estudo aí que fala que tudo o que a gente vive aqui, em conferências, em acampamentos, depois de, no máximo, do máximo, 15 dias, você já não está mais vivendo. A experiência ela te sustenta por pouco tempo. Porque se a experiência não é seguida de vida diária com Cristo, você vai secar. E o que acontece é que, eu lembro claramente, eu tenho isso claramente, está até falando com a Duda hoje. Cara, eu vivi na igreja desde pequeno, já falei para vocês. Tive um momento que eu falei, cara, vou seguir a Jesus. Mas depois, eu comecei a viver assim, eu precisava estar na igreja para eu sentir que eu estava com Jesus. Sabe, eu precisava estar aqui no louvor, eu precisava estar ali servindo e fazendo as coisas. E, assim, a minha mãe até me alertava. Ó, você está passando muito tempo na igreja. E a sua vida devocional? Como é que tá? E eu, tipo assim, fui ignorando. E eu vivi tantas coisas que podiam ter sido evitadas porque eu estava transferindo, né? Eu estava colocando a experiência precisava me sustentar e não a vida diária. Então, eu lembro no terceiro ano, eu falei, terceiro ano de ensino médio, não quero fazer faculdade, não quero mais ouvir a palavra de Deus, não quero mais... E eu tomei decisões tão desnecessárias, tantas marcas no meu coração, na minha vida, tão desnecessárias, assim, sabe, frustração e coisa que eu tive que consertar depois, tipo, que eu podia ter permanecido firme no meu encontro diário com Jesus, e isso teria sido evitado. Foi só quando eu decidi retornar e comecei a colocar as coisas no lugar. Deus foi me ensinando, meus líderes foram me falando, né? O Joe foi meu líder, o Miguel Menegas foi meu líder nessa época. E eles foram me ensinando essa questão da vida diária com Cristo, que eu pude, então, perceber que a vida foi sendo transformada, que a vida foi mudando, que as coisas foram mudando, e eu posso dizer que hoje aqui, eu estou muito feliz com a vida que eu tenho. Mas isso é porque Deus foi transformando de glória em glória na vida diária. E um terceiro erro que acontece... Calma aí, tá tudo certo? Todo mundo entendendo? Sim? Sim? Beleza, obrigado. O terceiro erro que acontece, e que a gente às vezes nem percebe, mas acontece com frequência, é que a gente acaba buscando as experiências por competição. Pensa comigo. O que os discípulos conseguiriam falar para os outros discípulos ou para as outras pessoas assim na vida sobre essa experiência? Porque eles tinham lido Moisés e os profetas e Elias tantas vezes, desde quando eles eram pequenos, eles aprendiam sobre isso, assim, o povo de Israel, os judeus, eles eram tipo assim, caraca, Moisés, Elias, é muito massa. Sabe? Mas daí pensa Pedro, né, que eu sempre imagino Pedro fazendo essas coisas, porque ele sempre é o cara que fala meio sem pensar, né? E eu me identifico. Mas eu imagino Pedro chegando para os outros discípulos, falando, Tomé, você curte Elias? Conversei com ele hoje. Moisés, meu parceiro. Assinou a minha manta aqui. Assim, ó. Tirei aqui, ó, assinou aqui, ó. Nossa, massa. Peguei um autógrafo de Moisés. Então, a gente começa a buscar experiências porque a gente vai ter coisa para falar. Eu não sei você, mas quando começou e tudo mais, eu queria falar, eu sou da igreja do Paulinho. Você curte? Eu estava na gravação. Que erro, né? Que a gente faz, que coisa, a gente nem percebe, cara. A gente nem percebe que a gente tem feito isso. Mas, na verdade, a gente precisa entender que a transformação não vem das experiências só das experiências sobrenaturais. Não vem só das coisas maravilhosas que a gente vai ter para contar. E que bênção a gente ter coisas para contar. Ter milagres na nossa vida, ter experiências que nos transformaram, legal. Mas as transformações reais na nossa vida, elas vêm da vida comum. Elas vêm dos encontros ordinários com Cristo. A gente precisa retornar ao primeiro ponto. A gente precisa dar valor aos encontros ordinários com Cristo. Novamente, eu não estou falando que a gente não vai ter experiência extraordinária com Cristo. Na nossa caminhada, Deus vai fazer coisas assim maravilhosas. Vai ser muito legal. Eu posso te contar, se você quiser, muitas experiências que eu tive. Isso é muito legal. Você tem experiência para contar. Mas a gente não pode
viver baseado nisso. Viver como se isso nos exaltasse acima das outras pessoas. Ou num lugar acima da necessidade de uma transformação diária. Porque eu vivi isso tal dia, tal hora, no monte, e eu vi tal coisa e tudo mais. Eu não preciso mais fazer meu devocional todo dia. Não é assim que funciona. Eu preciso de uma transformação diária. Nós precisamos de encontros ordinários com Cristo. E daí eu passo para o terceiro ponto, para o último ponto, que é Jesus, ele nos chama a sermos pessoas comuns, a sermos pessoas ordinárias. Igual eu falei para vocês, a mulher lá da empresa, que manda em quase tudo, me chamou de ordinário. Ela não quis me jogar para baixo. Ela falou que eu simplesmente era um cara comum, mas eu me senti ofendido. Mas, na verdade, Jesus, ele nos chama a sermos pessoas comuns. É basicamente assim, ei, me segue, e você vai ser um cara comum. Não é, me segue e você vai ser extraordinário. Me segue e você vai ser um cara famoso. Me segue, então, na vida comum, eu vou te falando as coisas, mas você vai ser um cara comum. E o que acontece? E, mais uma vez, eu estava vendo um podcast do Douglas e ele falava que um dos maiores milagres que aconteceram na Bíblia é que o próprio Deus encarnou e viveu 30 anos numa cidade. E ninguém nem sabia quem ele era. Ninguém nem sabia que ele era extraordinário. Ninguém sabia que ele era Deus. Só a família dele ele sabia. Só. 30 anos. E a gente pensa, eu penso, que em meia hora, 40 minutos de louvor, eu vou começar a ser reconhecido. Que por eu estar ministrando aqui, caraca, alguma coisa vai acontecer e, nossa, as portas vão se abrir. Não, cara. A gente precisa ser pessoas comuns. Eu preciso ser um cara comum. E o que é, né, essa vida comum? A gente não precisa ser extraordinário a todo tempo. A gente precisa cumprir o nosso chamado. E o nosso chamado é uma vida de discipulado, uma vida com Cristo. Uma vida próxima de Cristo. Eu quero só chamar o pessoal do louvor, se puder vir aqui. E o que acontece é que ele nos chama para sermos pessoas comuns. E é no meio dessa vida que ele pode fazer coisas grandiosas. Que ele pode, eu acredito que ele vai levar cada um aqui a viver coisas que você sonha, desde que estejam alinhadas, né, com a vontade dele. É nessa vida comum que ele vai nos mostrando a direção e que ele vai nos falando para onde ir. E pode ser que seja algo extraordinário. Pode ser que você tenha uma posição de visibilidade. Pode ser que você ganhe muito dinheiro. Pode ser que tenha algo super extraordinário acontecendo na sua vida daqui a um tempo. Mas se você não vive, se eu não vivo a vida comum com Cristo, nada disso importa. Nada disso importa. A gente precisa entender que no meio das experiências extraordinárias, o que importa é Cristo. O nosso chamado é sermos pessoas comuns ao lado de Cristo, seguindo a Cristo. É muito legal porque a gente olha para Paulo, certo? E Paulo, ele é um cara assim, que a maioria das partes teológicas assim, mais complexas que a gente tem hoje, que a gente entende hoje, ele escreveu nas cartas dele. É a partir das cartas dele que a gente tem revelações assim, que a gente pode morar num versículo. Vou ler um versículo aqui de Paulo e tem tanta coisa para aprender. É muito massa. Mas em Efésios, e eu quero desafiar você a ler Efésios, ele fala tantas coisas maravilhosas. Nossa, caraca! Extraordinárias sobre Jesus, sobre o que a gente precisa fazer. Mas aí, partindo para o final, ele tem como se fosse um resumo. Em Efésios 5:1 ele diz, portanto, é meio que tipo assim, pensa em tudo isso aqui que é extraordinário. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Sejam imitadores desse Deus que se encarnou e viveu 30 anos, sem ninguém saber a parte extraordinária dele. Sejam imitadores desse Deus que não buscou a glória, que na verdade escolheu se esvaziar para ser obediente, para viver tudo isso que a gente está vivendo, todas as dificuldades.
sejam imitadores de Deus. Na vida comum. O que acontece, e que eu tenho visto que já aconteceu comigo, né? E tem acontecido com tantas pessoas que a gente vai conversando, é que nessa busca incessante por uma vida extraordinária, nessa busca intensa e constante, tipo, nossa, eu preciso viver o extraordinário todo o tempo. Igual o Pedro falou, vamos viver, vamos morar aqui no monte, fazer uma tenda e a gente fica aqui. A gente acaba esquecendo que tem coisas que são nosso chamado e que a gente não está dando importância. É muito importante que a gente entenda isso. Que a gente não pode colocar essa busca acima da busca pela presença de Deus. Às vezes, e é muito difícil isso, mas quando eu estava pensando, né, em começar um relacionamento, queria casar, queria namorar para casar, eu fiquei pensando, nossa, mas se eu fizer isso, e aquele sonho que eu tinha vocês sabem que eu sou do Ministério de Dança, certo? E aquele sonho que eu tinha de viver assim com isso, viajando, e participar de uma companhia, e esse extraordinário que eu queria viver, sabe? Eu quase que fui, mas Deus foi bondoso e me mostrou que, na verdade, meu chamado não era o extraordinário. Não era o meu sonho, mas era a vida comum com Ele. Então, às vezes, a gente quer desistir de uma família, porque daí você não vai ser extraordinário no seu trabalho. A gente quer desistir de um trabalho fixo ou de uma faculdade, porque a gente pensa que isso vai impedir a gente de ter momentos extraordinários com Jesus. E legal, beleza, tá? Você está tendo um pensamento, a gente está tendo um pensamento, que quando a gente olha e fala assim, não, mas eu estou abrindo mão disso porque eu quero mais tempo com Jesus. Mas quem que você vai tocar? Quem que você vai abençoar? Com quem que você vai mostrar que você foi transformado? Né? Se você está sempre no monte, se você está sempre ali no extraordinário, não se sustenta. O chamado de Jesus é para a gente sim viver as coisas extraordinárias, mas depois para a gente descer e viver a vida comum com Ele. É para a gente viver no nosso colégio, estudando para o vestibular, correria, pressão de pai, pressão dos amigos, pressão que você mesmo coloca em você, e a gente parar tudo estudando. Às vezes você não tem tempo para colocar um louvor, para vir aqui na sala de oração, para participar de um turno, mas você tem tempo para orar 5 minutos. E Deus vai falar com você, porque é um encontro ordinário com Jesus. Deus vai te transformando. Jesus vai te transformando. Ele quer te encontrar quando você está lá, obedecendo a sua mãe, limpando o seu quarto, lavando a louça. Ele quer te encontrar quando você está lá, trabalhando e tomando pancada de chefe, que nem sempre é um chefe cristão, que honra o Senhor, que trata você como o Cristo ordena que os chefes tratem os empregados. Mas você, porque você tem um encontro com Cristo diário, ordinário, na vida comum, você vai conseguir mostrar a sua transformação. Mas se você vive de experiência, se eu vivo de experiência, é verdade isso, acontece, a Duda pode confirmar. Cara, se eu chego na minha segunda-feira e eu não tenho um tempinho com Jesus, na terça, qualquer coisa que meu chefe fala, eu já tô reclamando. Eu já tô nossa, mano, na real, sério que você pediu isso? Ele precisa pedir um negócio pra mim? Ele precisa pedir as coisas pra mim, eu sou empregado dele. Mas não, se eu deixo só a experiência de domingo, de sábado, cara, eu vou secando e é muito rápido. A gente precisa entender que o que nos transforma, que o que nos sustenta na nossa caminhada com Cristo é a nossa vida comum. São os nossos encontros ordinários com Cristo. Então a gente, lendo essa passagem, a gente pegou e falou 3 pontos, certo? Vamos recapitular? Primeiro ponto, valorize os encontros diários e ordinários com Jesus. Segundo ponto,
experiências extraordinárias não se comparam a Cristo. E o terceiro ponto, o nosso chamado é para sermos pessoas comuns. E na vida comum, Deus vai trabalhando na nossa vida, vai nos ensinando, vai nos colocando no eixo. A gente precisa entender isso. Eu preciso entender isso. Então eu quero orar com você. Espero muito que essa palavra tenha falado com você. Que da mesma forma que falou comigo, né? Que me bateu, me mostrou algumas coisas que eu preciso voltar a colocar na presença de Deus diariamente. Eu quero que você tenha esse tempo também. Eu quero que você tenha esse tempo de talvez repensar as suas prioridades. Será que a sua prioridade está num louvor muito massa aqui? Tá, sei lá, nas coisas que você sonha em viver, no seu extraordinário no trabalho, no sonho de um intercâmbio, no sonho de uma faculdade maravilhosa e de ganhar muito dinheiro, de viajar ao mundo? Ou a sua esperança, a sua confiança está em Cristo? A gente precisa realinhar, colocar nossa esperança, nossa expectativa nos encontros ordinários com Cristo. Então, o louvor vai tocar e eu quero pedir que vocês, baixem a cabeça, orem sobre isso, pensem sobre isso.